Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer hoje uma questão alto nível, vestibular ACAF, medicina. Acompanha comigo. Se tangente de θ é 2, θ pertence a um intervalo aberto, π até 3π sobre 2, então cossecante de θ menos secante de θ é um número irracional? Pessoal, olha qual a ideia que eu vou ter. Vou tentar calcular a cossecante, depois a secante, e aí eu diminuo e vejo se realmente é ou não irracional. Como é que eu vou fazer isso? Calculo a cossecante de θ e depois a secante de θ. Lembra que cossecante é 1 sobre quem mesmo? Seno de θ. Não vai confundir, hein? Cossecante parece que combina com cosseno, né? Mas é só o início ali que combina. Na verdade, é o inverso, é do seno. Da mesma forma, secante é o inverso de quem? Do cosseno. Não vai confundir essa parte. Lembra aqui sempre das iniciais SC. Muito bem? Ok. Se eu tiver o valor do seno e do cosseno, a questão acabou. Sabe como é que eu vou fazer para ter esses dois resultados? Vou pegar a única informação que ele deu, que a tangente de θ é 2. Eu sei que você vai falar para mim, tangente é seno sobre o cosseno. E aí vai tentar empurrar isso lá na identidade fundamental. Eu vou fazer de outra forma. Acompanha comigo qual é o modelo que eu vou usar. Lá no triângulo retângulo, meus amigos, a minha tangente, ela é conhecida como quem? Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o que que você vai fazer aqui? Vai colocar um triângulo retângulo e esse ângulo θ, ou eu marco aqui em cima ou aqui embaixo. Eu vou escrever aqui em cima, perdão, aqui embaixo. A tangente, vou colocar 1 aqui no denominador, não vai mudar em nada essa divisão, continua 2. E aí eu vejo que quem está na parte de cima é o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Vou escrever isso no meu triângulo. 2 cateto oposto e 1 cateto adjacente. Vai faltar uma medida. Vai, é a hipotenusa. Vou fazer tilpite aqui e rapidinho você vai achar qual o valor dessa medida. Aqui vai ficar 4 mais 1, 5. X é igual a raiz de 5. Muito bem. Já tenho o meu cateto oposto, o meu cateto adjacente, e agora você calculou a hipotenusa. Faz o seno para mim, professor. Seno, cateto oposto sobre quem mesmo? Hipotenusa. Cateto oposto é 2, hipotenusa é o que você calculou aqui, raiz de 5. Muito bem. Não vai racionalizar, deixa assim. Agora, professor, e o nosso cosseno de θ? Cateto adjacente sobre quem? Hipotenusa. Cateto adjacente é 1, hipotenusa, raiz de 5. Legal. Calculamos o seno e o cosseno. Agora, toma muito cuidado que tem uma parte aqui, por essa técnica que eu monto, que é fundamental você pegar a manha. Nesse esquema, eu acho apenas os resultados do seno e cosseno sem sinais. Sabe como é que eu vejo se cada um deles é positivo ou negativo? Eu vou olhar exatamente aqui. O meu ângulo θ, ele está entre π e 3π sobre 2. Lá na nossa circunferência, como é que vai ser, hein? Entre π e 3π sobre 2,
o meu ângulo está no terceiro quadrante. Professor, terceiro quadrante, o seno, que é o eixo y, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Então, aqui, meus amigos, eu vou marcar que o meu seno ele vai assumir um valor negativo. Toma muito cuidado, hein? Olha, conforme o ângulo que está aqui. E no terceiro quadrante, o meu cosseno, que é o eixo x, ele está aqui com valor o quê, pessoal? Negativo. Então, o meu cosseno, ele também vai ser o quê? Negativo, menos 1 sobre raiz de 5. Legal? Faz por triângulo retângulo normal e depois você olha em que quadrante o ângulo está. Entre π e 3π sobre 2 está no terceiro, seno negativo, põe o negativo aqui. Cosseno negativo, põe o negativo no cosseno. Ok? Vamos para a parte agora, né, que é achar cada um dos personagens que eu tenho que ter. Cossecante, professor. Lembra que eu te falei que é 1 sobre quem? Seno. Economiza a caneta, não substitua na conta. Quando eu digo 1 sobre seno, é a ideia do inverso. Então, fazer cossecante é só você inverter o valor desse seno. O negativo continua, eu vou inverter, vai ficar menos raiz de 5 sobre 2. Da mesma forma, a minha secante. Não vai substituir, hein? Faz de cabeça. Falar que é 1 sobre cosseno é só inverter o cosseno. O negativo continua, fica menos raiz de 5 sobre 1. Esse 1 você não precisa copiar. Ufa, finalmente achei 1 por 1. Agora vamos para a resposta. Ele quer cossecante de θ menos a secante de θ. Vou substituir, vai ficar menos raiz de 5 sobre 2, menos raiz de 5. Menos raiz de 5 sobre 2, negativo com negativo fica positivo. Vou fazer agora o mínimo, professor, né? Quem vai ser o nosso mínimo aqui? 2. Divide por 2, 1, fica menos raiz de 5. 2 divide por 1, 2, fica 2 raiz de 5. Quando você resolver, vai dar menos raiz de 5 mais 2 raiz de 5, mais raiz de 5 sobre 2. Esse aqui é o nosso resultado. Raiz de 5 sobre 2. Como raiz de 5 não tem raiz exata, quando não tem raiz exata, é um número o quê? Irracional. Logo, meu item está o quê, gente? Correto. Questãozinha extensa, né? Se você tivesse usado a fundamental, também ia chegar. Mas fica aí a técnica, que é a técnica do triângulo retângulo. Faz o triângulo, acha a medida que está faltando, acha o seno e cosseno e depois adapta conforme o lugar que o ângulo θ está. Achei 1 por 1, achei depois a cossecante e a secante, só usando a ideia do inverso, substituir, olha o valorzinho que deu. É isso, que a matemática esteja com vocês, hein?